Olá, seja bem-vindo ao canal História Geral. E nesse vídeo veremos a continuação da história sobre a civilização assíria. E se não viu a parte 1, recomendo que assista a primeira parte antes, para ficar mais fácil de entender, de forma cronológica, como que esse povo emergiu na história. Conforme vimos na primeira parte, os assírios trilharam um grande caminho, desde uma pequena cidade-estado até um império de proporções continentais. Através de quedas e ascensões, os assírios se tornaram um império que superou todos os outros que vieram antes deles. Mas antes, gostaria de pedir que deixe o seu like e se inscreva no canal, e deixe um comentário sobre o que achou do vídeo. Assim você ajuda a aumentar o alcance do vídeo para mais pessoas. Ao longo de décadas de conquistas, os primeiros reis neo-assírios trabalharam para reconquistar as terras que já tinham sido deles desde o Médio Império Assírio, mas que havia sido perdido com o tempo. O período nomeado de Império Neo-Assírio começa a ser contado quando o rei Assur-Dan II morre, e o império começa a aproveitar a fraqueza dos estados vizinhos e a expandir suas fronteiras. E durante o reino de Assur-Nazir-Pal II, o Império Neo-Assírio tornou-se o poder político dominante no Oriente Próximo. Assur-Nazir-Pal II marchou para a costa do mar Mediterrâneo, coletando tributos de vários reinos no caminho. E durante o seu reinado, a capital foi transferida para longe de Assur, a antiga capital, e designou-se a cidade de Nimrud, em 879 a.C., como a nova capital do império. Embora não fosse mais a capital política, a cidade de Assur permaneceu o centro cerimonial e religioso do Império Assírio. O filho de Assur-Nazir-Pal II, Salmaneser III, também comandou amplas guerras de conquista, expandindo o império em todas as direções. Porém, após a morte de Salmaneser III, o Império Neo-Assírio entrou em um período de estagnação política, sendo que a nobreza permanecia em uma constante briga por poder e destaque, fortalecendo assim o espírito rebelde das províncias e o enfraquecimento do exército. Poderia ter sido o fim desse império se não fosse pelo rei Tiglat-Pileser III, um general que depôs o rei Assur-Ninari V e que consolidou seu poder na corte e que, através de suas campanhas militares, dobrou a extensão do território assírio. Conquistou e tornou em reinos vassalos os povos da Babilônia, Palestina, Israel, Judá e Síria, e tomou o território filisteu de Gaza. Mais ao norte, conquistou o reino Urartu e o reino de Arpade, sitiando as cidades e massacrando o povo local, e realizando a conhecida política de realocação de prisioneiros pelo império, para quebrar a moral dos conquistados e suprimir sua cultura e tentativas de rebeliões, assimilando por completo os conquistados. Nessa época, o exército assírio já era conhecido pela sua brutalidade, e era uma sociedade extremamente militarizada e governada por uma aristocracia guerreira, onde a elite, e até mesmo os reis, sempre realizavam caçadas de leões, uma demonstração de força. Com o processo de expansão de seu império, os reis assírios transformaram seu exército no primeiro exército profissional da história. Os exércitos assírios ficaram conhecidos por suas exímias táticas de batalha, pelo desenvolvimento de ótimas armas de cerco, pelo uso de armas de ferro ao invés de bronze e pela brutalidade com a qual tratavam seus adversários. O Império Neo-Assírio atingiu o auge de sua extensão e poder sob a dinastia Sargônida, fundada pelo rei Sargão II, e o rei Senaqueribe, filho de Sargão II, transfere a capital imperial para a cidade de Nínive, em 706 a.C. A conquista do Egito em 671 a.C. pelo rei Esaradon levou a Assíria a sua maior extensão em todos os tempos. E já sob o reinado de Assurbanipal, herdeiro de Esaradon, termina com a conquista do Egito, tornando o Egito em um reino vassalo em 664 a.C. Já em 652 a.C., Samassumalkin, irmão do então rei Assurbanipal, que foi um rei vassalo da Babilônia, se aliou com reinos inimigos dos assírios, como o reino de Elão, de Cuxi e o dos caldeus, levando assim a uma guerra civil pelo poder que se arrastou por 4 anos. E por volta de 650 a.C.,
as forças de Assurbanipal sitiam as cidades de Sipar, Borsippa, Cuta e a própria Babilônia. Babilônia finalmente cai em 648 a.C. e é saqueada por Assurbanipal, destronando e matando seu irmão Samassu-Malkin e os outros líderes rebeldes. No entanto, o espírito de independência desses povos permanece. Anos depois, uma revolta na Babilônia comandada pelo rei Nabopolassar em 626 a.C., em combinação com a invasão do rei Ciaxares da Média em 615 a.C., levou à conquista medo-babilônica do Império Assírio. A poderosa cidade de Assur, a joia do Império Assírio, cai em 614 a.C., e a capital assíria, Nínive, cai em 612 a.C. O último governante assírio, Assurbanipal II, tentou reunir o exército assírio na cidade de Arã, no oeste, mas foi derrotado no ano de 609 a.C., marcando o fim da antiga linha de reis assírios e da Assíria como um estado soberano. Apesar da violenta queda do Império Assírio, a cultura assíria continuou a sobreviver durante o subsequente período pós-imperial e além mais. Houve uma diminuição dramática no tamanho e número de assentamentos habitados durante o governo do Império Neobabilônico, fundado por Nabopolassar, e as antigas capitais assírias, Assur, Nimrud e Nínive, foram quase completamente abandonadas, e por todo o período em que ficou sob o controle do Império Neobabilônico, a Síria permaneceu uma região marginalizada e escassamente povoada. O dialeto assírio de língua acádia foi extinto, tendo no final do Império Neo-Assírio já sido amplamente substituído pelo aramaico como idioma comum. Porém, sob o domínio do Império Aquemênida, a maior parte do território foi organizado em uma forma de atura, ou província. A organização em uma única grande província, a falta de interferência dos governantes nos assuntos locais e a política permissiva dos reis aquemênidas com relação à religião local, houve um retorno do culto do deus Assur para a cidade de Assur, ajudando assim a manter o resquício de cultura local, apesar de serem submissos a um reino estrangeiro. Sob o Império Seleucida, que controlava a Mesopotâmia no final do século IV e meados do século II a.C., regiões assírias como Assur, Nimrud e Nínive foram reassentadas e um grande número de aldeias foi reconstruída e expandida. Depois que o Império Parta conquistou a região do Império Seleucida, a recuperação da Síria continuou a prosperar, e houve um renascimento nos séculos I e III da Era Comum. Com a região sendo reassentada e restaurada com tanta intensidade que a densidade populacional atingiu níveis não vistos desde o Império Neo-Assírio. A região onde os assírios viviam estava sob domínio dos partas e foi dividida e governada principalmente por um grupo de reinos vassalos do Império Parta, incluindo o reino de Osroena, de Adiabena e de Atra. Embora em alguns aspectos influenciados pela cultura assíria, esses estados em sua maioria não eram governados por governantes assírios. A própria cidade de Assur floresceu sob o domínio parta, e os governantes suzeranos de Atra podem ter se visto como os restauradores e herdeiros da antiga linhagem real, tendo assim até mesmo o templo antigo do deus Assur sendo restaurado no século II da Era Comum. Esta última era de ouro cultural terminou com o saque de Assur pelo Império Sassânida por volta do ano 240 da Era Comum. Durante o saque, o templo do deus Assur foi destruído novamente e a população da cidade foi dispersada. E a partir do século I da Era Comum, muitos dos assírios se tornaram cristãos, embora houvesse os remanescentes das antigas religiões politeístas. Apesar da perda de poder político, os assírios continuaram a constituir uma parcela significativa da população no norte da Mesopotâmia, até a supressão e massacres por motivos religiosos sob os reis do Ilkhanato Mongol e do Império Timúrida, nos séculos XIV, que os relegou a uma minoria étnica e religiosa local. A etnia dos assírios teve uma relativa paz sob o domínio do Império Otomano,
que ganhou o controle da Síria no século XVI. No final do século XIX e início do século XX, quando os otomanos se tornaram cada vez mais nacionalistas, novas perseguições e massacres foram decretados contra os assírios, culminando no infame Saifo, genocídio assírio, durante a Primeira Guerra Mundial, resultando na morte de cerca de 250 mil assírios, motivado por intolerância racial e religiosa. E ao longo do século XX e até hoje, muitas propostas sem sucesso foram feitas pelos assírios para recuperarem sua autonomia e independência. Outros massacres e perseguições ocorreram, decretados tanto por governos quanto por grupos terroristas como o Estado Islâmico, resultando na maioria do povo assírio vivendo em diáspora. O legado desse povo guerreiro é visto na cultura, na arquitetura, na história e nas instituições políticas que os povos que os conquistaram acabaram adotando. A tenacidade desse povo é tanta que até mesmo hoje podemos afirmar que eles ainda existem entre nós, não como governantes brutais e expansionistas, mas existem como detentores de uma cultura milenar, única e preciosa, que deve ser preservada. Espero que tenham gostado dessa viagem no tempo e se gostou deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima história!